Olá, este é o nosso programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar, na prática, como é feito o trabalho no Ministério Público. No programa de hoje, vamos conversar com a promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, doutora Viviane Barros Partelli. A doutora Viviane é coordenadora do Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, o GTEP. Vamos saber mais sobre a atuação desse grupo, falar de como está hoje o sistema prisional capixaba e também da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, que está em funcionamento no Espírito Santo e que vem dando resultados bastante positivos, quando falamos em humanização dos presídios e do trabalho de ressocialização de egressos do sistema prisional. Vale a pena conferir. Doutora, seja bem-vinda aos estúdios aqui da TV Assembleia. E para dar início à nossa conversa, vamos falar um pouquinho desse grupo especial de trabalho em execução penal, o GTEP. O que é esse grupo exatamente, doutora? E o que ele faz? De que forma ele atua? O grupo ele foi criado pelo Ministério Público no ano de 2006, devido a uma necessidade até de ordem pública, porque naquele momento o sistema precisava de um trabalho especializado, focado, algo assim bem emblemático para que mudasse aquele retrato. Naquela época nós tínhamos rebeliões, né? Os presos praticamente dominavam os presídios, não é isso? Exatamente. Em 2006, quem comandava as cadeias eram os líderes, né? Uhum. Era o crime. Um promotor e um juiz que atuassem na execução penal. Em 2006, geralmente ele não conseguia adentrar um presídio. Quando fazia, precisava da força do BME, né? Que é o Batalhão da Polícia Militar, que é uma força algo mais forte, mais pesado, para realmente garantir a segurança. As pessoas não tinham segurança de entrar num presídio, conversar com o preso, porque o presídio era comandado pelos internos. E aí nós tivemos o advento do GTEP. Aí como é que começou a funcionar? Como é que ele funciona hoje, doutora? O GTEP ele iniciou com um grupo de promotores, né? E começou um trabalho muito pesado em cima para que, junto com o governo do estado, fosse mudado essa história, né? Fosse mudada a realidade dos presídios. E aí o governo do estado começou a investir, foi investir um dinheiro muito alto, foram milhões, eu não sei te dizer qual seria o montante hoje, na construção de presídios. Foi na construção e, ao mesmo tempo, alguns tiveram que ser até demolidos, né? Desativados. E foram construídos esses presídios, foram adotados. Muitos deles têm um perfil hoje do presídio norte-americano, um presídio de segurança máxima. E hoje o retrato é totalmente diferente. Hoje o promotor de execução penal, ele faz inspeção mensalmente, ele vai no presídio semanalmente, ele entra com toda a segurança, muitas vezes não precisa nem da participação da assessoria militar, pela tranquilidade que é e pela segurança, que é adentrar, fiscalizar, conversar com o interno, é outra realidade hoje. Doutora, aproveitando esses fatos históricos aí, né, até em um passado até recente, aí, em 2010, o Espírito Santo foi denunciado na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e também na própria Organização das Nações Unidas, né, na ONU, por conta de falhas graves no sistema prisional. Qual a avaliação que podemos fazer aí hoje desses presídios capixabas? Eles realmente atingiram aí um patamar de excelência? Ainda se busca isso? Olha bem, de estrutura física, eu acredito que sim. Não é totalmente o ideal, porque o que hoje, por exemplo, o Ministério Público busca, que os presos, eu acho que o ideal hoje era que todo preso pudesse trabalhar ou estudar. Certo. E a estrutura, por maior que seja, muitas vezes não consegue alcançar todos os internos. Às vezes, montar uma sala de aula é mais fácil, mas às vezes você montar uma empresa, levar uma empresa para dentro do presídio e dar emprego a todos,
uma massa carcerária, que muitas vezes é de 600 presos, a gente não consegue absorver toda a mão de obra. Só fazendo um parênteses aí, doutora, são quantos hoje presídios no Espírito Santo? São por volta de 35 presídios, de norte a sul. E quantos internos? Hoje nós temos uma média aproximado, os números mudam de um dia para o outro, 15 mil internos. 15 mil internos. 15 mil. Quer Nossa dizer, população carcerária hoje é de 15 mil presos. é bastante representativo isso. Assim, aumentou muito de 2006 para cá, bastante. Agora, Até porque as vagas aumentaram e o que, assim, há 2 anos atrás a gente achava que ia suprir, hoje nós trabalhamos com presídios na capacidade, no mínimo na capacidade máxima. Tem presídios que estão, se tem 600 vagas, tem 600 presos. E tem outros que têm 50% a mais da capacidade. Doutora, a senhora estava falando da questão da estrutura física também dos nossos presídios aqui. Como é que estão os presídios capixabas? São presídios modernos? São. Eu até tenho viajado, tive a oportunidade de ir em alguns estados, ver algumas estruturas. E a nossa estrutura, além de nova, ela é moderna, ela tem um perfil norte-americano, ela traz segurança não só para o interno, mas também para o Estado, que está gerindo a máquina. E eu acho que ela passa, pelo menos, no mínimo em parte, ela alcança o objetivo que seria o atendimento ao interno. A gente tem que pensar sempre que o presídio serve para uma ressocialização? Esse é o viés? Olha, o presídio não é só para ressocialização. O presídio é um local de cumprimento de pena. Um dos objetivos da pena é a ressocialização. Tem presídios que a gente consegue trabalhar melhor esse tema, ressocialização. Em que sentido? Por exemplo, tem presídios que o espaço é muito melhor. E aí o Estado consegue levar a implantação de algumas empresas para lá. E essa empresa concede mão de obra, abre, contrata os internos, então trabalha a ressocialização através do trabalho. Trabalho interno pelo trabalho. Isso é uma forma de ressocializar. Agora, infelizmente, nós temos unidades que são pequenas e tem poucas frentes de trabalho. Por exemplo, tem 30 vagas de trabalho interno e são presos de regime fechado que não tem como sair da unidade. Então, infelizmente, tem unidades que são meio travadas nesse quesito e eu acho que aí é uma deficiência, porque o preso acaba ficando 22 horas encarcerado dentro de uma cela. Isso é muito ruim, a pessoa fica ociosa e o resultado acaba não sendo positivo. Doutora, vamos falar então quais são os principais problemas dos presídios hoje aqui no Espírito Santo. Superlotação? Pois é, eu nem vou te falar que o problema estrutural, em tese, foi resolvido, parcialmente, tirando essa situação de alguns presídios com limitação de espaço. O problema da superlotação é um problema nacional, para não dizer que, na realidade, ele é mundial. Até os Estados Unidos ele tem problema de superlotação. Nosso estado hoje, nós contamos, eu acho que com 20% no geral, faltam hoje 20%, no mínimo 20% de vagas. Então, tem presídios que estão com 50% a mais da capacidade, tem outros que estão com 100%. E tem outros que estão dentro da capacidade. Mas a superlotação é um dos problemas, porque interfere na segurança, interfere no cuidado com o preso ele acaba sendo prejudicado em matéria de espaço, em matéria de convivência, o clima da cadeia fica muito mais tenso. Então, a superlotação é um problema grave, sim, porque implica ele redunda em outras situações que prejudica esse cumprimento de pena adequado. Dá para a gente pensar em uma solução, construção de novos presídios? O problema é que o que a gente vem questionando é quantos presídios mais nós vamos continuar construindo?
quanto dinheiro público nós vamos continuar gastando, não só na construção, mas no custeio. O custeio mensal de uma unidade prisional é altíssimo. E é um dinheiro que a gente deixa de estar usando na educação, na saúde, em outras áreas tão importantes. Né? Ao invés de pensar, então, na repressão, quer dizer, na prisão, seria interessante se mudar o foco político aí para prevenção. Essa seria uma alternativa? Com certeza, Rubens. A gente bate muito na tecla em relação à infância. A infância ela tem que ser melhor tratada nesse país. A educação. Nós encontramos uma massa carcerária que muitas vezes não tem o fundamental. E tem muitos presos que estão tendo acesso à escola porque estão encarcerados, porque lá fora não estudaram. Muitos, e isso é muito interessante e positivo no sistema prisional, porque muitos saem assinando o nome, pelo menos. Alguns internos chegam dentro da unidade, não sabem nem o que é A, B, C, D, não sabem assinar o próprio nome e saem assinando. Isso já é uma vitória dentro do sistema prisional. Quer dizer, o trabalho tem que ser feito aqui fora também, né? Também. Tratar da infância para que para que não chegue ao menor infrator e o menor infrator não chegue dentro do presídio. Tá certo. Eu vou pedir licença à senhora e pedir licença a vocês que estão nos assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos com essa entrevista com a promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, doutora Viviane Barros Partelli. No nosso próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre ressocialização. Ainda existe muito preconceito em relação a se admitir no trabalho aqueles egressos do sistema penitenciário? Vamos saber detalhes desse assunto daqui a pouco. Nós já voltamos. Estamos de volta com o MP com você. Nesse programa, recebemos a promotora de justiça Viviane Barros Partelli. No bloco anterior, falávamos da estrutura do sistema prisional capixaba e do trabalho desenvolvido pelo GTEP. Agora, doutora, eu gostaria de entrar aí na questão da ressocialização. Ainda existe muito preconceito em relação à oferta de trabalho para quem é egresso do sistema penitenciário? Já foi muito pior no passado. Hoje a nossa realidade ela é diferente e, graças a Deus, muito mais positiva. Hoje eu não tenho os números de quantas empresas nós já temos conveniadas à Secretaria Estadual de Justiça. São empresas que fazem um convênio com a Secretaria para absorção da mão de obra do preso. Essas empresas têm algum estímulo, recebem alguma coisa por isso, doutora? Sim. O preso ele tem um custo mais baixo para a empresa. E não é só o valor gasto em matéria de custeio, mas também hoje o empresário ele percebe que a mão de obra do preso é uma mão de obra muito boa. É uma mão de obra canalizada, porque o preso ele fica lá encarcerado, ele quer botar aquela energia para fora. E aonde ele vai colocar? No trabalho. Então, acaba sendo o resultado, o retorno muito bom. E o preso tem interesse em voltar para a sociedade, né? E nada melhor do que voltar com um trabalho, Sim. não é isso? Sim, e ocupando a cabeça. Eu entendo assim, que uma das formas de ressocialização e que é imprescindível é o trabalho. Agora, como é que funciona isso, doutora, na prática? O preso se oferece, né? Existe algum encaminhamento, né? Quando a pessoa ainda está na prisão, é feito algum tipo de trabalho lá dentro para que ele se especialize em determinada área, para que ele possa conseguir conquistar essa vaga? Sim, hoje a Secretaria de Justiça, ela oferece até alguns cursos profissionalizantes dentro das unidades prisionais. Mas ocorre o seguinte, o preso ele é tipo classificado dentro da unidade, ele é analisado, é feita uma conversa com ele se ele tem interesse ao trabalho externo,
se consegue a vaga junto à empresa e aí se habilita o interno e ele acaba sendo contratado como empregado normal da empresa e sai para trabalhar ou trabalha internamente dentro da unidade. Agora foi implantado aqui no Espírito Santo a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC. Como é que funciona a APAC, doutora? A APAC é uma metodologia diferenciada de cumprimento de pena, é uma unidade prisional também. Nós já temos uma APAC aqui no estado, que é a APAC de Cachoeiro, na qual eu tive o prazer de trabalhar com ela por 2 anos, porque eu fui promotora de execução penal em Cachoeiro. E a APAC, a metodologia dela é toda diferenciada, porque não é o Estado, não é o Estado que concede a mão de obra, não é o Estado que trabalha o preso. O Estado ele entra com a estrutura física, ele entra com algum subsídio para manter a unidade, mas a APAC depende exclusivamente da sociedade. A sociedade tem que querer, a sociedade cria a APAC dentro de um cartório, enfim, e vai se aplicando a metodologia conforme é determinado pela Federação das APACs. Se busca o que exatamente, doutora? A humanização do sistema? É por aí? A APAC ela é toda diferenciada porque não existe agentes penitenciários, são monitores. O ingresso na APAC, ele tem que aceitar a metodologia. Lá, a maior diferença é que o preso cuida do preso. Na medida que você vai tendo o preso vai tendo bom comportamento, ele vai se tornando maior dentro da unidade, vai tendo mais responsabilidade. Então, há uma responsabilização do interno no cumprimento da pena. E ele vai conscientizando os outros que estão chegando. Então, é um trabalho humanizado nesse sentido. E eu acho que o grande lance da APAC é o resgate da dignidade da pessoa humana, o que nós ainda não conseguimos, talvez, trabalhar hoje nas nossas unidades prisionais dentro do sistema de justiça. Dá para a gente pensar ou falar em resultados da APAC, doutora? Olha, falam que o nível de reincidência de um APACiano é de 15% no máximo. Poxa, Enquanto nas nossas unidades normais, infelizmente, o nível chega até 85%, dependendo do tipo do preso, né, do modo como ele foi tratado, enfim. Quer dizer, então a gente tem um exemplo claro, que é a APAC, do que pode realmente vir a funcionar dentro do sistema prisional. Isso é um caso isolado ou se pensa em ampliar a APAC? Não, a APAC, o Tribunal de Justiça tem incentivado muito ao Conselho da Comunidade de São Mateus na implantação da APAC de São Mateus. Então já houve uma audiência pública, eu até tive a oportunidade de participar, eu acho que a comunidade de São Mateus já está bem sensibilizada e é possível essa implantação, eu vejo que vai ser talvez até muito rápida. Há também já algumas reuniões sendo realizadas na região do Caparaó, na região de Una, na comarca de Una, com os representantes da sociedade. E eu tenho puxado o assunto aqui para a Grande Vitória, porque eu ando insistindo na implantação da APAC na Grande Vitória. Que inicialmente nós possamos começar com uma. Eu questiono muito, eu não sou contra a interiorização da APAC, né? Uma em Cachoeiro, São Mateus, Iuna, e que tem em todo o estado. Enfim, mas por que não na Grande Vitória? A Grande Vitória hoje conta simplesmente com a maior massa carcerária. São por volta de 9 mil internos. Então, por que não uma APAC aqui? Sendo que os grandes autores, as pessoas, os idealizadores, as pessoas que gostam dessa metodologia, que incentivam, estão aqui. Eu acho que a gente a gente precisa da sociedade nesse momento, que ela se envolva, que ela acredite e que ela nos ajude na implantação de uma APAC aqui na Grande Vitória. O que a sociedade precisa fazer exatamente, doutora? Que tipo de movimento para que se consiga essa APAC? Justamente para alcançar a sociedade, eu entrei em contato aqui com o Movimento de Direitos Humanos, que é um movimento forte aqui na Grande Vitória,
para justamente o movimento de direitos humanos, conhecendo essas pessoas que visam essa humanização, né, que questionam muito o atual sistema, que nos ajude, que se envolvam, né, que acreditam e que tragam essa força, né, e impulsione, junto aqui com o GETEP, essa implantação da PAC aqui. Agora, deixando um pouquinho a PAC de lado e voltando para o nosso sistema aqui hoje, a reincidência, a senhora disse que é alta. É muito né? alta. O que pode ser feito para que esse índice caia? Eu acredito, assim, que uma das nossas deficiências hoje no sistema prisional chama-se humanização. O tratamento do agente com o interno. Eles vivem num conflito, vivem em embate. O sistema prisional ainda, ele não consegue tratar a pessoa, porque infelizmente nós temos um ser humano doente ali dentro. Ou é um ser humano que está extremamente drogado, ou um ser humano que não teve amor, um ser humano que não teve família, que aqui fora viveu uma desestrutura total, social, familiar. Então esse ser humano precisa ser tratado, isso precisa ser tratado de dentro para fora. E esse é o diferencial, por isso que a PAC talvez funcione mais. Né? Uhum. É porque você tem que resgatar a espiritualidade do interno, a dignidade dele, a autoestima, prepará-lo para voltar para a família, o seio familiar, para voltar para a sociedade com a gana de trabalhar, de estudar, de crescer como pessoa e também de trazer um retorno social como ser humano. Agora, doutora, o trabalho da PAC é voltado exatamente para trazer de volta o apenado para a sociedade. Sim. Né? E isso é feito com a abertura de vagas de trabalho. Como é que funciona exatamente isso? A empresa se candidata? Como é que funciona esse mecanismo? A PAC é uma unidade que ela não é para muitos internos. Geralmente uma PAC é para 100 internos. Acho que em Itaúnas, mas é um modelo, já existe há 15 anos, não posso colocá-la como a regra, né? Mas como o padrão. Chega aos 180 internos. Só fazendo parênteses, Itaúna, Minas Gerais, Itaúna, foi o Minas primeiro Gerais. a ser Isso, implantado. E é onde nós fomos lá conhecer também. Uhum. Lá que é o modelo, é onde surgiu, assim, onde todo mundo quer conhecer uma PAC padrão, vai em Itaúna. Uhum. Essa é o foco. Uhum. A PAC de Itaúna, o que trabalha? Usa o interno, no regime fechado, o trabalho interno. Uhum. E todo preso da PAC, ele tem atividade. Certo. Ele é absorvido. É um preso que não fica dentro de cela, o que infelizmente acontece com os nossos internos. Uhum. Ele tem atividade o dia inteiro. Ele sai da cela às 6h30 da manhã para tomar café e entra na rotina da própria unidade, porque é ele que limpa a unidade, ele que faz a manutenção da unidade. Então, a unidade ela é gerida com a mão de obra do próprio preso. Quando se trata de regime semiaberto, que é um dos regimes também que existe dentro da PAC, aí já se trabalha com o preso externamente. O preso ele já sai para alguma empresa. Certo. E volta à noite para dormir. Uhum. Então, um dos pilares da PAC é o trabalho. O preso na PAC ele tem que trabalhar. Por isso que o resultado também é bom. É uma premissa o trabalho. Agora, doutora, infelizmente nosso tempo já está se esgotando. Eu gostaria que a senhora mandasse uma mensagem para a nossa sociedade, para as pessoas que estão nos assistindo, uma mensagem envolvendo aí o GETEP, o trabalho do GETEP e o trabalho que a senhora desenvolve tão brilhantemente. Eu quero pedir licença, né, entrar na casa das pessoas, agradecer e dizer que o GETEP funciona na rua 15 de novembro, nós estamos ali em Vila Velha. O GETEP está aberto à sociedade, nós atendemos familiares de presos, advogados, estamos sempre em presídios. E deixo aqui um suspiro, um clamor, que a sociedade ela se aproxime do sistema prisional para que nós possamos realmente construir um sistema prisional diferenciado. O sistema prisional ele é muito complexo, ele é muito amplo e não existe sistema prisional sem engajamento da sociedade.
das famílias dos internos. Nós vamos sim melhorar, estamos num processo de construção de um sistema prisional diferenciado, mas nós não conseguimos sem a ajuda da sociedade. A PAC é uma oportunidade. Eu clamo à sociedade de Vitória, da Grande Vitória, que nos ajude nessa implantação, que se mobilize, se sensibilize e que nós estamos lá abertos, à disposição e venha nos conhecer e nos ajudar também nesse sistema prisional capixaba. Tá certo. Nós encerramos aqui esta edição do programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. A nossa entrevistada de hoje foi a promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, coordenadora do Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, o GTEP, a quem agradecemos aqui a presença, a doutora Viviane Barros Partelli. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Me coloco à disposição. Lembrando que você pode fazer a sua crítica e dar a sua sugestão de pauta para o MP com você, enviando um e-mail para imprensa@mpes.gov.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.